É com alegria que estamos aqui para trazer uma breve devocional baseada no Salmo 57, aceitando o convite do pastor Hamilton. Eu fico muito grato a ele por esse convite. Eu sou o pastor Vanderlei, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Juí. E eu queria compartilhar com você esse texto do Salmo 57, um salmo maravilhoso, quando Davi compõe ele após o embate que ele teve com o rei Saul, que o perseguia. E Davi então se esconde na caverna do deserto de En-Gedi e, inusitadamente, sem que ele esperasse, Saul entra nessa caverna. E agora Davi está dentro de um dilema: matar o seu perseguidor ou ficar escondido naquela caverna. E Davi sente no coração um aperto de colocar a mão sobre Saul e matá-lo. A grande questão desse texto é nós retratarmos sobre a soberania de Deus, porque Davi se sente seguro nessa caverna. Contudo, essa caverna, aparentemente, ela pode ter dois viés. Ela pode trazer a salvação ou ela pode trazer a condenação. E Davi, então, prefere ouvir o que Deus está falando com ele. E Davi, então, escutando a Deus, deixa seu oponente sair ileso, não revela a ele que ele está ali, mas nós temos o relato deste cântico manifestando a alegria de Davi pelo livramento que o Senhor Deus deu a ele. Esse salmo é dividido em 4 partes, e a primeira parte dele ela retrata sobre a grandeza de recebermos a segurança do verdadeiro refúgio que nós temos, que não é uma caverna, não é uma situação social, mas o verdadeiro refúgio encontra-se no Senhor. E Davi então diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. É esse lugar maravilhoso que nós temos, debaixo da proteção de Deus. Deus é o nosso protetor. E quando nós olhamos para Cristo, o nosso lugar de refúgio é aos pés da cruz, onde nós podemos encontrar verdadeiro refúgio e segurança, porque Ele nos protege. Davi clamou ao Senhor para que o Senhor tivesse misericórdia dele e livrasse ele desse perigo. E Deus o atendeu. Deus ouviu a oração de Davi naquele lugar de calamidade, naquela caverna escura, e no mais fundo da caverna, Deus ouviu a oração de Davi. Deus ouve as nossas orações. Em meio às calamidades, Deus ouve as nossas orações. Porque nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus para conosco. Davi, diante do perigo, na segunda parte, ele diz que a sua alma está entre leões, ávidos a devorá-lo. E Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, nos diz que nós estamos cercados em derredor por um leão ávido a nos devorar. Mas em Cristo, o Senhor nos garante que nada pode nos separar do seu amor. Em Cristo nós temos real e verdadeira proteção. Davi, diante daquela situação inusitada, exalta a Deus, glorificando a Ele pelo livramento, porque o Senhor havia lhe atendido a oração no meio daquela calamidade. E Davi, então, encerra este salmo exaltando e glorificando a Deus. O que nós aprendemos com esse texto? Aprendemos que o verdadeiro lugar de refúgio é o Senhor. O Senhor Jesus é o nosso verdadeiro refúgio. Em segundo lugar, nós aprendemos que mesmo em perigo, mesmo diante das adversidades, o Senhor ouve as nossas orações. Terceira coisa que aprendemos é que mesmo em meio ao perigo, mesmo diante das adversidades, quando confiamos na soberania de Deus guiando as nossas vidas e colocando-nos diante de situações inusitadas, nós podemos então glorificá-lo. Não antes
não apenas antes, né? Não depois apenas do livramento, mas durante a situação de adversidade. Nas cavernas que nos encontramos muitas vezes, nós podemos louvar a Deus quando cremos que todas as coisas colaboram para o nosso bem. O Senhor Jesus, certa feita, clamou ao Pai para que pudesse livrá-lo do cálice daquela morte. Mas a vontade e o propósito do Pai era que Jesus morresse na cruz para que eu e você pudéssemos gozar o perdão, a graça e a salvação em Cristo Jesus. Jesus se entregou ao propósito de Deus, enfrentou a sua calamidade, foi devorado pelos leões, foi crucificado numa cruz, morreu, pagou o preço pela nossa salvação. Contudo, ele ressuscitou, glorioso, glorificado, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, e diz que todo aquele que nele crê serão perdoados e gozarão a vida eterna com ele para todo sempre. Jesus é o nosso verdadeiro refúgio. Que o Senhor lhe dê esse entendimento e que você tenha o Senhor Jesus como único e suficiente lugar de segurança para a sua alma. Em meio à calamidade, busca Ele, porque Ele não te decepcionará. Deus o abençoe.